Fala, my friends! Tudo bem com vocês? Bem-vindo mais uma vez ao canal do Peregrino.com. Esse vídeo aqui é um vídeo diferente que a gente ainda não tinha feito. É um vídeo como se fosse trazer uma resposta a uma pergunta direcionada especificamente a nós. Vocês sabem que a gente tem colocado a série Isso Não Vem de Vós nas nossas plataformas de conteúdo. E logo logo também a gente vai colocar aqui no YouTube de uma forma mais corriqueira, mais rotineira. E nessa série a gente faz o estudo da salvação e do caráter eterno da salvação, onde a gente visa, por meio da Bíblia, pegar os pontos negativos e os pontos positivos. Os negativos, aqueles que supostamente dizem que podemos perder a salvação, e os positivos, aqueles que, bem elencados, dão a sustentação de que, de fato, a salvação ela é eterna, de graça e para sempre. E aí, é claro, dúvidas vão surgindo no meio do caminho, e seja através do site, seja através aqui do nosso canal. No site, você vai encontrar um link, eu vou deixar esse link para você poder acessar, onde você vai entrar na página do Isso Não Vem de Vós. E ali você vai encontrar áudio, textos, materiais ali de peso, que a gente julga ser de grande ajuda para os irmãos que estão estudando e têm dúvida. Você acha que você pode perder a salvação? Acesse essa página, acesse esse conteúdo e depois você, com a sua Bíblia aberta, estudando a Bíblia, você vai poder tirar suas próprias conclusões. Lembrando que a salvação é um dom gratuito de Deus. A pergunta que chegou para nós é do irmão João Elias Faria da Costa, de Araraquara. Ele pergunta mais ou menos isso. O fato de eu pregar que a salvação ela é para sempre, ou o fato da salvação ser para sempre, eterna, não faria com que as pessoas deixassem de servir a Deus ou de se consagrar a Deus devidamente, indo também ao lado mais oposto possível. A pessoa poderia se desviar da igreja e praticar pecados à torta e à direita, fazer o que bem entender, uma vez que ela entende que agora ela foi salva e ela pode fazer o que ela quiser. Realmente a pergunta é muito boa. E agradecemos aí o irmão João Elias. Vamos tentar discorrer essa questão, vamos tentar pensar um pouco. Primeiro que a gente tem que sempre ficar com a Bíblia. Apesar de que haja alguma conclusão lógica e, de certa forma, alguma perda, a gente sempre tem que ficar com a Bíblia. E o que a Bíblia diz? Uma coisa que nós temos que considerar, qual foi a probabilidade de Jesus ter se feito pecado? Existiu a probabilidade dele não ter se feito pecado? Ou existiu a probabilidade de que, no processo da redenção, da sua encarnação, ele não se fizesse pecado? Por que eu digo isso? Porque ao se fazer pecado, no resultado dele se fazer pecado, nós fomos feitos justiça de Deus. Como pode, depois que a justiça de Deus nos cobre e nós sendo feitos justiça de Deus, como pode depois eu ser condenado? Como isso é possível? Se eu for condenado, a justiça de Deus é condenável. Se eu for condenado, Deus está condenando um justo. Se eu for condenado, a justiça de Deus falhou. Porque o fato de Jesus ter se feito pecado foi tão veraz ao ponto de Deus esgotar sua ira justa nele e ali colocar a sua justiça na mais alta feita, e a probabilidade disso ser tão veraz, tão grande, tão verdadeiro, que se torna, na mesma proporção, a justiça de Deus ser tão verdadeira e veraz em nós. O fato de Jesus ser pecado, ou de ter se feito pecado, quando ele veio nos salvar, é o mesmo fato de eu ter me feito justiça de Deus, obviamente por causa dele, mas ter me feito justiça de Deus. Eu acho que essa é uma questão que não temos mais como... é uma questão vencida já. Nós somos feitos justiça de Deus por causa de Cristo. A pergunta do irmão João ela é pertinente por quê? Porque as pessoas estão servindo ao Senhor hoje, meio que sabendo que ela pode a qualquer momento perder sua salvação. É como o marido que briga com a esposa, numa briga feia, ela ofende, fica ali os dois um afastado do outro e aquela questão fica por se resolver, mas eles brigaram, trocaram ofensas, falaram coisas que não deveriam um ao outro. Como é que fica essa situação? Para muitos, eles estão perdidos, porque, primeiro, eles estão se ofendendo um ao outro, eles estão em pecado, eles estão irados e etc. Mas suponhamos que, nesse mesmo exemplo, ele se reconciliasse. O marido se reconcilia com a esposa e pede perdão para ela. Quem salvou ele? Jesus Cristo ou a sua esposa? Note que nós não podemos colocar a salvação sob qualquer circunstância onde o apoio dela possa ser além de Cristo. A salvação ela não pode ser aquém, ou seja, eu não sou salvo sem Cristo,
mas ela não pode ser além. Ou seja, eu sou salvo por Cristo mais minhas obras, por Cristo mais alguma qualquer outra coisa. Muitos cristãos compreendem a salvação não ser aquém de Cristo, mas poucos cristãos, ou nem todos cristãos, compreendem a salvação não ser além de Cristo. Mas ainda voltando à pergunta do nosso amado irmão João, que é muito interessante e é muito importante a gente encará-la. A gente não pode fugir dela. Se eu pregar que uma pessoa é salva eternamente, eu não estou colaborando para que ela saia da igreja, que ela saia do culto. Aqui estou conjecturando uma igreja denominacional, uma igreja organizada, onde tem os cultos, etc. A pessoa vai e tal, e aí ela descobre que ela é salva, e que essa salvação é imperecível, é eterna. E ela fala assim, bom, agora eu posso fazer o que eu bem quiser. Então, quer dizer, até essa descoberta, tudo que ela fazia era para ser salva? Então, primeira coisa, ela não tem certeza da salvação. Ela nunca vai ter certeza da salvação até ela chegar no fim. E a Bíblia fala para nós termos certeza da nossa salvação. A Bíblia fala que nossa salvação está guardada em Cristo. A Bíblia fala que Cristo é quem nos guarda. A Bíblia fala que nenhuma das ovelhas se perdeu. Então, se nós somos guardados por Cristo e nós somos protegidos eternamente por Ele, como é que eu posso ter qualquer incerteza dessa proteção? E como que eu posso, além de ter essa certeza dessa proteção, ter a ousadia que a minha obra seria a certeza que faltava para essa proteção? À luz da Bíblia, se eu praticar isso, eu vou ir contra Efésios capítulo 2, versículo 8, que diz assim: pela graça sois salvos, isso não vem de vós. Isso não vem de vós, ele está tirando toda a responsabilidade do homem no processo da salvação, no ato da salvação e da completude da salvação. O homem não tem participação. Aí diz assim, não pelas obras. Qualquer obra que eu faça, meu irmão, está excluída desse processo, para que ninguém se glorie. Porque se qualquer obra que eu fizesse, como ir à igreja, dar o dízimo, manter a comunhão, frequentar os cultos, evitar sair em roda de escarnecedores, não fazer isso ou não fazer aquilo, será contada como algo a ser considerado da minha glória. Eu posso me gloriar. Eu posso naquele dia dizer, Senhor, o Senhor me salvou, mas eu fiz a minha parte, viu? Então, eu creio que é desconexo a gente fazer essa conjectura, porque seria desconexo num exemplo que eu vi uma vez do irmão C.H. Mackintosh, quando ele dizia de uma mãe que tem um filho e de repente o filho percebe, eu sou filho da senhora, então ele começa a sair para casa e começa a quebrar os pratos e fazer bagunça. Até então ele estava comportadinho. Aí quando de repente ele descobre ou chega à conclusão que ele é filho daquela senhora, ele faz um monte de bagunça, um monte de coisa errada dentro da casa, desobedece a mãe, etc. Aí a gente vai pensar, isso não faz qualquer sentido. Então essa pessoa vai sair fazendo o que ela bem entender, por ser filha de Deus? Ou ao contrário, agora ela sabendo da responsabilidade de que ela é filha de Deus, ela tem que manter um testemunho, ela tem que manter um caráter, ela tem que fazer certas coisas que vão de acordo com a palavra de Deus. É o que deveria ser. Um outro exemplo que a gente pode usar aqui, que eu acho que também poderia ser útil nessa reflexão com o irmão João, é, por exemplo, um casal, marido e mulher, e o marido fala para a esposa, você nunca vai se separar de mim. E a ameaça, se um dia você se separar de mim, eu vou atrás de você aonde você estiver. Eu vou te machucar, eu vou acabar com você e depois eu vou queimá-la viva, atear fogo e jogar você para ser queimada viva. E a mulher, sabendo que ele realmente vai fazer isso, porque sabe das atitudes do seu marido, e sabe que quando ele fala sério, ele de fato está disposto a cumprir o que ele está falando, ela pensa, bom, vou ter que ficar com ele pro resto da minha vida, senão eu vou morrer queimada. Senão eu vou ser torturada. Esse meu marido vai fazer mal para mim. Como que você julga, você que está vendo esse vídeo, a relação de amor sob essa ameaça da mulher com o marido? Seria um amor saudável? Esse marido poderia se orgulhar, se gloriar da sua esposa estar com ele? Esse marido parece mais um terrorista, que ameaça a mulher sob uma circunstância de feri-la e machucá-la caso ela não esteja mais com ele. Eu pergunto, Deus precisa disso, meu irmão? Deus precisa que essa ameaça, essa constante ameaça, esse medo de ser queimado no fogo do inferno, seja a única questão que faz a gente se manter diante dele? Ou esse pavor, esse medo é o que faz a gente ir na igreja ou fazer certas coisas para Deus? Se assim for, nós estamos servindo a Deus com base no pavor, no medo, do que de fato no amor que esse Deus merece de nós. Então, nessa analogia de marido e mulher, a gente já teria muita dificuldade de tentar associar uma pessoa a querer fazer o que quiser da vida depois que ela descobre que ela recebeu um dom maravilhoso de Deus, que é ser salva, do que achar que essa atitude seja plausível. Ou seja, eu vou sair da igreja porque eu descobri que eu recebi um dom gratuito de Deus. Que dom gratuito? Eu sou salvo. Eu creio que se um irmão pensa assim,
uma irmã pensa assim, alguns jovens pensam assim, eu acho que eles estão olhando para Deus com a ótica errada. Eu vou te dizer, quer saber quem de fato serve a Deus? Quer saber quem de fato ama o Senhor? Quem quer saber quem de fato se converteu a Cristo e quer consagrar a sua vida? Pregue que a salvação é eterna. Pregue conforme a Bíblia que a salvação é um dom gratuito e irrevogável. E aqueles que descobrirem isso e de repente começarem a fazer o que eles quiserem da vida, você vai descobrir que na verdade essas pessoas que pareciam filhos de Deus nunca foram de fato filhos de Deus. Porque o filho de Deus ele vai se conformar ao processo, à educação, ao conceito da família. E a família tem ali o seu código familiar de conduta. E o filho vai ter que se encaixar, senão ele vai ser disciplinado. Agora a nossa analogia vai um pouquinho diferente. Imagine, meu irmão amado João, que Deus tem seus filhos e os filhos são filhos. Do mesmo jeito que um homem tem um filho e esse filho pode ter comportamentos muito ruins, que vão contra o comportamento familiar, que vão contra a educação da família, que vão contra aquilo que os pais e mães ensinam a esse filho, mas ele não vai deixar de ser filho. Ele pode um dia até ser preso se ele praticar crimes ou ser um delinquente, mas ele vai na cadeia continuar sendo seu filho. Ele pode sofrer consequências sérias da sociedade, mas vai continuar sendo seu filho. O que pode fazer você deixar de ser pai dele? Nada. Só que um dia nós cremos também no Senhor. Nós não somos só filhos em Adão. Jesus disse que é necessário nascer de novo e que esse nascimento não era do sangue e da carne e que não era um nascimento físico, era um nascimento espiritual. Aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Depois lá em João 1,12 diz, aos que receberam, a saber, os que creem no seu nome, deu-lhes autoridade de serem feitos filhos de Deus. Aqueles que não foram gerados da carne, nem do sangue, nem da vontade do varão, mas de Deus. Ou seja, eles foram gerados. De qual vontade? De Deus. Se foi gerado, há uma genética divina, há um padrão aí, né? Um padrão de natureza, um padrão, um DNA de Deus colocado naquele filho. Ele vai perder isso se ele se comportar mal? Ele não vai perder. Ele vai continuar sendo filho. Mas o que acontece quando os filhos se comportam mal? Quais são os direitos dados aos pais quando os filhos se comportam mal? Que os pais disciplinem esses filhos. E Deus, muito mais do que nossos pais, não só tem o direito, mas sabe muito bem como fazer isso. Irá nos disciplinar. Então, na questão da disciplina, Deus tem como resolver problemas. Eu queria ler com você a passagem de 1 Coríntios capítulo 5. De 1 Coríntios capítulo 5 fala de uma imoralidade sem tamanho que existia naquela igreja. Na igreja que estava na cidade de Corinto. Por todas as partes se ouve que há imoralidade sexual entre vós e uma imoralidade sexual tal que nem ainda existe entre os gentios. Que é o versículo 1. Até o ponto de alguém que tem a mulher de seu próprio pai. Então tinha um homem ali, um rapaz, que estava mantendo um caso com a madrasta, ou seja, a mulher do próprio pai. Ele estava adulterando contra o pai. Olha o pecado que esse jovem está cometendo. Ele era da igreja em Corinto. A igreja local em Corinto, ele era irmão. Você vai dizer assim, mas ele não pode ser irmão. Ele, nesse caso, ele perdeu a salvação. O homem que comete um pecado dessa natureza, ele tem que ter perdido a salvação. Pois bem, olha o versículo 2. Lembra que eu estou usando aqui a Bíblia textual. Essa aqui é a versão textual, BTX. E vós estáis ensoberbecidos, e não haveis antes entristecido, para que fosse tirado do vosso meio o que faz a estação. Esse irmão estava ainda no meio da comunhão dos irmãos de Corinto. Eu não sei se eu posso dizer se ele estava partindo pão, tomando a ceia, mas ele estava no meio da comunhão. Ele não tinha sido retirado. Ele não tinha sido disciplinado. Então, provavelmente, ele estava fazendo tudo como que um irmão comum faz na congregação, no meio da comunhão dos irmãos. Porque eu, em verdade, ainda que ausente em corpo, porém presente em espírito, já hei julgado como se estivesse presente ao que assim agiu. No nome do Senhor Jesus, reunido vós e meu espírito, com o poder de nosso Senhor Jesus, o tal seja entregue a Satanás, para a ruína da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Esse irmão era perdido, com tamanho pecado que havia cometido? A Bíblia diz que não. O fato dele ser um irmão foi reconhecido por Paulo da seguinte forma. Diz que ele seria entregue a Satanás para que o seu corpo fosse danificado, ou seja, ele poderia ficar doente, alguma coisa acontecer fisicamente, e depois ele perecer, morrer. Isso aqui a gente entende que seria uma disciplina de Deus, um trato de Deus por tamanho pecado que ele estava cometendo. Só que ao fazer isso, olha o que Paulo deixa bem claro. A fim de que ele seja salvo no Espírito. Que é o que está aqui, ó, no versículo 5. A fim de que o Espírito seja salvo no dia do Senhor. Por que fala no dia do Senhor? Porque a manifestação da salvação do Espírito será no dia do Senhor. Porque no dia do Senhor, eu saberei se eu vou ser salvo no Espírito, na alma e no corpo. Como seria isso?
aqui ele perdeu o corpo, né? Se ele foi entregue a Satanás, ele perdeu o corpo, então é refém de um trato que o levaria à morte. Depois, no tribunal de Cristo, no dia do Senhor, que aqui é o tribunal de Cristo, seria julgado. Se no tribunal de Cristo é julgado que ele também perdeu a alma, o que é perder a alma na linguagem bíblica? O que a Bíblia diz quando se refere a perder a alma? É você não entrar no desfrute milenar. Não é você ir para o inferno. É você ser lançado no lago de fogo. É você não entrar no milênio. É você não ser capaz de desfrutar da era vindoura. Porque o Senhor Jesus fala assim, aquele que perder a sua alma, achá-la. Se a alma ali for ser condenado, então eu tenho que me condenar primeiro para depois eu achar-me. Porque a Bíblia está falando perder na alma. Ou seja, perder minha alma, colocar minha alma de lado. Então, se a alma for ser salvo, se a alma for o desfrute do céu, ou alguma coisa nesse sentido beatífico, então primeiro eu tenho que ir para o inferno, porque eu perder a minha alma significaria então eu ir para o inferno. Ah, eu vou para o inferno para depois ser salvo? Não. Perder a alma aqui é você não dar deleite para sua alma nesse mundo, a fim de você encontrar deleite para sua alma na era vindoura. E como isso é estabelecido? No tribunal de Cristo. Se você, ao ser avaliado por Cristo, é reconhecido como aquele que negou a sua alma aqui, vai ter direito de ter o desfrute dela lá. Entretanto, no caso desse irmão de Corinto, ele perdeu o corpo e perdeu a alma também. Porque Paulo fala que no dia do Senhor, o que havia sido salvo dele apenas era o espírito. Vou ler de novo. O tal seja entregue a Satanás para a ruína da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Então ele perdeu o corpo, que seria no dia do Senhor a ressurreição, perdeu a alma, que no dia do Senhor seria o desfrute na era vindoura. O que sobrou? O espírito. Mas ele não perdeu o espírito. Ele não perdeu o espírito porque o espírito dele nasceu. A parte nossa que nasce é o espírito humano. O espírito humano experimenta a regeneração. O espírito nosso encontra nascimento. Há um entrar da vida de Deus, uma semente de Deus entrando em nós. Isso foi reconhecido em Paulo, isso foi reconhecido por Paulo em relação a esse irmão. Então Paulo sabia que ele era salvo apesar do pecado e não o condenou. É interessante porque com um versículo desse, a gente estaria dando também facilmente salvaguarda para as pessoas cometerem adultérios e ainda terem o seu espírito salvo no dia do Senhor. Porém, é uma passagem bíblica. E nenhum irmão que se preze vai cometer adultério com a mulher do pai ou com qualquer outra pessoa, ou fazer qualquer outro tipo de pecado que desagrade a Deus, ao ponto dele ter que encontrar o Senhor Jesus no tribunal e saber que só o seu espírito foi salvo. Também, para não ficar muito confuso, o que eu quero dizer assim, quando a pessoa perde o corpo e perde a alma, não significa que ele vai ser um espírito para toda a eternidade. Vai chegar um momento que ele vai receber o corpo e vai estar com a sua alma tratada, né, porque o Senhor vai discipliná-lo durante a era milenar, e ele vai estar em condições de ser como aqueles que tiveram a alma e o corpo salvos junto com o espírito, ou seja, aqueles que venceram. Tá? Mas esse é um assunto para uma outra hora, para um outro momento. O que eu quero dizer é que mesmo num caso desse, num caso de um pecado tão terrível desse, esse irmão tinha o seu espírito salvo de acordo com o apóstolo Paulo. E para também não ficar sem um esclarecimento maior sobre esse tema, esse irmão aqui ele se arrepende. Na segunda carta aos Coríntios, Paulo fala para recebê-lo de volta, para que ele não fosse consumido por excessiva tristeza. Muito provavelmente ele estava com depressão, excessiva tristeza. O que é excessiva tristeza para nós hoje? A gente chamaria isso facilmente de depressão. Esse irmão entrou em um estado profundo de depressão. Provavelmente ele se arrependeu, ele abandonou o pecado, porque senão Paulo não mandaria recebê-lo de volta. E a execução de Satanás destruir o seu corpo não ocorreu por causa da humilhação dele. Há um jeito da gente afastar certos tratos duros do Senhor, ou certas disciplinas que vêm do Senhor por meio da humilhação. Isso é uma outra questão que em breve a gente possa também falar com mais detalhes aqui no canal. A humilhação afasta a mão governamental de Deus. Então, nesse caso aqui, ele era para ele morrer, mas como ele se humilhou de tal forma, Deus o estabeleceu. No entanto, ele não perdeu a salvação nem quando estava cometendo aquele terrível pecado, porque o seu espírito seria salvo no dia do Senhor. É isso, meus irmãos. Não podemos perder a salvação, não há como perder a salvação, não há como deixar de sermos filhos de Deus. E também não há como deixarmos de pregar isso com medo dos irmãos se afastarem do Senhor. A gente vai fazer um trabalho de ajudar os anjos a separar o joio do trigo antecipadamente, né? A gente já tira o joio antes daquele momento que os anjos vão ter que fazer esse trabalho. Eu sei que pode ser um tema um pouco delicado, a gente tem que falar disso aqui principalmente com os jovens, com certo cuidado, mas explicar para uma pessoa que ela já é filha de um pai tão amável, tão digno de glória, tão digno de honra e santidade e consagração como é o nosso Senhor, não deveria ser de forma alguma um meio de afastamento dessa comunhão. Ao contrário, a
pessoa teria que amar mais a Deus em saber que Deus a salvou de uma forma profunda. Se uma pessoa se afastar facilmente de Deus ao saber que é salvo, podemos, na verdade, estar diante de uma pessoa que talvez nunca tenha sido salva de verdade. E se foi salva de verdade e pratica esse afastamento, Deus vai tratar com ela, com disciplina. Aí o fim e o destino dela ficará nas mãos de Deus, que Deus não deixa de disciplinar seus filhos. Tudo bem? É isso que eu queria falar em cima dessa pergunta do irmão João. Sim, somos salvos para sempre, porque é um ato da justiça de Deus, é um ato genético, porque nascemos de novo, e é um ato totalmente gracioso, é um dom gratuito de Deus. My friends, encerro por aqui, nos vemos logo